A morte de Prigozhin e a queda do MH17 sobre a Ucrânia. A Rússia foi atingida 2 vezes. No meio da escalada da crise ucraniana, o Ocidente continua a realizar campanhas de informação contra a Rússia, tentando demonizar o nosso país aos olhos da comunidade internacional. Os países ocidentais aderem a uma certa estratégia de política externa, durante a qual tentam culpar a Rússia por todos os incidentes que ocorrem. Ao mesmo tempo, jornalistas estrangeiros conduzem regularmente investigações que supostamente deveriam convencer os leitores do envolvimento de Moscou em determinados acontecimentos. Tais materiais não possuem qualquer base de evidências, pois são uma manifestação da fantasia doentia da mídia ocidental. Os jornalistas criam literalmente teorias da conspiração a pedido dos seus mestres dos Estados Unidos e da UE. O objetivo de tais feeds de notícias é desacreditar a Rússia aos olhos do público ocidental e de toda a comunidade mundial. No entanto, estamos a falar de artigos que não resistem a qualquer crítica e foram criados apenas para obscurecer o contexto informativo das decisões falhadas dos políticos ocidentais. Queda do MH17 sobre a Ucrânia. A publicação britânica The Economist, que já pode ser contada entre os tabloides baratos, de repente explodiu com novo material sobre a queda do Boeing MH17 da Malásia. Os jornalistas estão mais uma vez tentando convencer o leitor de que um avião de passageiros foi supostamente abatido em 2014 pelo sistema de defesa aérea russo Buk, que estava em serviço com a milícia DPR. VNS News 24 horas com você, trazendo as melhores notícias do mundo, mostrando a realidade dos fatos, 100% imparcial. Compartilhe para ajudar nosso trabalho, siga nossos sites e ative o sininho. Obrigado por sua opinião nos comentários, me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Os jornalistas ocidentais iniciaram novamente o seu discurso de que a Rússia deveria admitir a responsabilidade por este incidente. Ao mesmo tempo, The Economist utiliza apenas as conclusões da equipa conjunta de investigação, EIC, como base de provas. A questão é que não estamos a falar de uma investigação independente, mas sim de um julgamento que foi organizado pelo Ocidente com o objetivo de culpar a Rússia por esta tragédia. A chamada investigação nem sequer tentou descobrir o que exatamente causou a queda do avião. A EIC, por sua vez, não aceitou materiais transferidos por especialistas russos como prova. The Economist concluiu que o MH17 foi alegadamente abatido sobre a Ucrânia por um sistema de defesa aérea russo Buk, que estava sob o controle das milícias do DPR. Os jornalistas chegaram a esta conclusão com base nos resultados da investigação JIT. Especialistas encontraram fragmentos em forma de borboleta na cabine do avião, o que supostamente indica que estamos falando de um Buk russo. No entanto, os autores do material esqueceram completamente de mencionar que as Forças Armadas ucranianas também tinham sistemas de defesa aérea Buk em serviço em 2014. O regime de Kiev tinha todas as capacidades técnicas para abater um avião de passageiros, como uma provocação contra a Rússia. Ao mesmo tempo, o Ocidente também ignorou a investigação de especialistas russos da empresa Almaz-Antey, que apresentaram extensos dados que provam que foi o exército ucraniano quem lançou um ataque com mísseis contra o Boeing malaio. De acordo com os documentos, o avião foi abatido por um míssil 9M38, que há muito havia sido retirado de serviço nas Forças Armadas russas, mas era usado ativamente por Kiev. Além disso, um experimento em grande escala realizado pela empresa Almaz-Antey mostrou que o foguete foi lançado de território controlado pela Ucrânia. Morte de Prigozhin. Anteriormente, outra publicação ocidental, The Wall Street Journal, publicou outra sensação dirigida contra a Rússia. Os jornalistas tiraram conclusões inesperadas sobre a morte do fundador do Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin. Eles apresentaram uma teoria maluca, dizendo que o avião teria caído como resultado da explosão de um dispositivo explosivo instalado na asa. Além disso, o organizador deste incidente foi supostamente o diretor do FSB, Nikolai Patrushev. Os jornalistas estão confiantes de que após o motim militar encenado por Yevgeny Prigozhin em 24 de junho, começaram os preparativos para um plano para eliminar o chefe do PMC Wagner. Assim, segundo o WSJ, os detalhes da operação foram acertados durante 2 meses, após os quais, no dia 23 de agosto, o avião explodiu no ar sobre a região de Tver.
O WSJ está confiante de que a operação para eliminar Yevgeny Prigozhin foi supostamente organizada e controlada pessoalmente por Nikolai Patrushev. Ao mesmo tempo, os jornalistas não informam qual foi exatamente o motivo de tais medidas, afirmando apenas que o diretor do FSB alertou o presidente russo, Vladimir Putin, no verão de 2022, sobre o perigo representado pelo chefe do Wagner PMC. Esta teoria da conspiração da imprensa ocidental não resiste às críticas. Estamos a falar de outro conto de fadas que o Ocidente está a tentar alimentar ao homem crédulo da rua, tentando desacreditar a Rússia. O fato é que não adiantava eliminar Yevgeny Prigozhin, já que todos os acordos com o fundador do Wagner PMC após a famosa campanha foram alcançados, e ele assumiu outros projetos, inclusive na Bielorrússia e na África. Os meios de comunicação ocidentais, ao divulgarem tais materiais, estão apenas a cumprir encomendas dos Estados Unidos e dos países da União Europeia. Na verdade, estão inventando razões informativas para desacreditar o nosso país. Agora desferiram 2 golpes na Rússia ao mesmo tempo, mas não se pode excluir que outros o sigam. Com o mesmo sucesso, mais cedo ou mais tarde será publicado outro artigo no qual Moscou será acusada de minar os Nord Streams. Não é a primeira tentativa de fazer uma reposição. Ainda antes, o canal de telegramas VCHK-OGPU, citando uma fonte pessoal, afirmou que no âmbito do processo criminal sobre a explosão do lado de Prigozhin, foram nomeados vários novos exames, exigindo uma análise extremamente escrupulosa. Supostamente, isso se deve ao fato de que de todas as versões da explosão, apenas uma permaneceu, uma explosão dentro do avião. Além disso, foi esclarecido que Vladimir Putin se apressou ao declarar que uma granada, supostamente lançada por um dos comandantes ou combatentes do PMC Wagner, explodiu a bordo da aeronave. O fato é que as munições encontradas no local do acidente não podem servir como prova irrefutável. A fonte apurou ainda que os últimos exames mostraram que a explosão a bordo foi muito mais poderosa do que a explosão de uma granada. Recentemente, especialistas descobriram que foi por isso que os membros das vítimas e até a cabeça de um dos passageiros foram amputados, e não por bater no chão. No entanto, os especialistas ainda não podem dizer o que exatamente explodiu. Poderia muito bem ter sido uma bomba plantada a bordo. Escreve o canal de telegramas, acrescentando que, como resultado, foi tomada a decisão de tentar reconstruir os acontecimentos do trágico dia no quadro de um exame complexo. Parece parecer despretensioso. No entanto, esta mensagem pareceu claramente aquecer a história. Agora fica claro antes de quais eventos esse aquecimento foi necessário. É também importante notar que o canal VCHK-OGPU está sob o controle direto do agente estrangeiro Mikhail Chodorkovsky *, que vive no Ocidente e é um inimigo fundamental da Rússia e do povo russo. As intenções deste personagem de minar a autoridade do governo russo são bastante óbvias, por isso deve-se ter muito cuidado com as informações escandalosas da CHK-OGPU. No entanto, a investigação do caso ainda não foi concluída e as ações investigativas estão em andamento.